Iluminação 2 ligada. Iluminação 2 desligada. Iluminação 3 ligada. Iluminação 4 ligada. Senhores, nossa proposta de hoje será criar um aplicativo web utilizando aí o Node-RED, que deverá publicar dados para que o nosso kit de desenvolvimento, junto aqui com o nosso ESP32, assine esses dados. E nosso ESP32, através do nosso kit de desenvolvimento, publicará dados para que o nosso Node-RED assine. Uma aplicação simultânea, algo muito interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Senhores, seguindo a nossa proposta, vamos trabalhar com o ESP32. Para isso, eu vou precisar aqui do PubSub Client. Então, procure ele aqui nos exemplos. Tem um modelinho que vai nos ajudar e nos guiar. É esse daqui, ó, MQTT ESP8266. Ele já vai abrir aqui um modelo, tá? Eu vou dar um Ctrl A, né, para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e vou colar aqui em um sketch novo. Vou apagar aqui os comentários. A proposta é deixar o código simples. Eu não trabalho com 8266, eu trabalho com 32, portanto a biblioteca é somente Wi-Fi. Aqui eu tenho o PubSub Client, aqui são as credenciais para o acesso à rede. Essas credenciais são necessárias para que eu consiga entrar na minha rede. Para isso eu vou precisar do meu SSID, que na verdade é o nome da rede. Vou precisar do meu password, né, que é a senha da rede. Na verdade é a senha da sua rede, tá? O broker, você pode trabalhar com um broker gratuito ou um broker pago, não importa. Eu vou trabalhar com um broker local. Para isso, vou precisar, aqui no meu prompt de comando, verificar qual é o meu IP. O meu IP é o IPv4 aqui, ó, só copiar ele, dar um Ctrl C, já pode fechar, não vai ser mais útil agora. Então, Ctrl V. Cuidado para não deixar espaço aqui. Essas duas próximas linhas são objetos aí do meu Wi-Fi Client, do PubSub Client. É um nome que deve ser exclusivo dentro da mesma rede, é o nome do seu dispositivo ou do seu cliente, tá? Nesse caso, eu vou chamar de PDA _IoT. Esse nome tem que ser copiado para cá, ó. Ele vai fazer aí, ó, transferir parâmetros do Wi-Fi Client para o PubSub Client. Esses comentários, essas definições eu vou excluir. Meu setup Wi-Fi eu vou deixar ele bem enxuto. Aqui conectando-se ao SSID. Essa linha aqui é para fazer a conexão com o meu Wi-Fi e inicializar lá o meu Wi-Fi. Para inicializar, ele vai usar o SSID e o password que foi definido lá em cima. Portanto, se não estiver escrito da forma correta, ele não vai se comunicar. Enquanto o meu Wi-Fi status for diferente de WL Connect, ele não se conecta. É sinal que ele não se conectou e ele ficará colocando um pontinho aqui na sua tela. Aqui eu vou excluir, vou deixar aqui o WL Connect e o endereço de IP do meu ESP32. Como eu estou trabalhando numa rede local, o meu ESP deve estar nessa mesma rede aqui, ó, senão não haverá possibilidade de conexão. O callback ele é extremamente necessário para ficar ouvindo aqui o que chega, tá? Lá do meu Node-RED. Eu vou excluir esse daqui, eu trabalho de uma outra forma que eu acho que é mais simples. Eu vou fazer uso aqui dessa linha, porém eu vou substituir aqui por uma variável que eu vou chamar de conc_payload.
que esse conc payload vai fazer? Ele vai ficar guardando aqui os caracteres que chegam, tá? E vai armazenar dentro dessa minha variável, que é uma variável do tipo string, então eu preciso defini-la aqui. Então string é igual a string conc payload aqui, ó. Só dar um Ctrl C aqui, ó. Cuidado com nomes diferentes aí, tá? Ctrl V. Essas variáveis eu vou precisar definir aqui, ó. Vou criar uma chamada de my_topic. Uma vez que eu não posso usar o nome topic, tá? Eu vou dizer que esse myTopic é igual a topic. Vou criar uma outra chamada de my_payload. Vou dizer que essa my_payload é igual ao meu conc payload, esse mesmo que nós colocamos aqui, ó. Eu vou colar aqui. Essas duas variáveis eu vou precisar defini-la lá em cima, tá? Então vou só apagar aqui, ó. E já vou lá em cima no meu escopo colocar as duas lá. Então aqui onde estão as minhas variáveis, eu vou criar uma linha aqui, ó. São as variáveis para o ESP32 receber, tá? Na verdade, esse receber significa que o meu ESP32 ele está assinando a um tópico. Vamos colocar assinar aqui, tá? E quem vai publicar, obviamente, é o Node-RED. É quem faz aí a publicação, tá? Beleza. Essas duas variáveis são o myPayload e o conc payload. Aqui eu tenho myPayload. Na verdade, o myPayload, tá? Ele é uma variável do tipo string. E aqui é topic, myTopic, tá? myTopic. O conc payload eu já disse que ele é igual ao myPayload. Beleza. Agora vamos voltar para lá. Terminei aqui, vou para o Reconnect. Aqui no Reconnect eu vou excluir essas linhas aqui, ó. Enquanto o meu cliente não estiver conectado, ele fica tentando a conexão. Aqui eu vou excluir isso daqui. Aqui tem que ficar bastante atento, é o nome do meu cliente, tá? É o nome do meu dispositivo. É ele que eu tenho que colocar aqui dentro desse parênteses aqui, tá? E como que é o nome do dispositivo? O nome do dispositivo é esse daqui, ó, PDA IoT. Então aqui eu vou dar um Ctrl C e vou jogar ele aqui dentro. Vou colocar aqui aspas dupla, tá? Aqui, aí. Se ele se conectar, ele vai aparecer lá conectado. O publish eu vou fazer ele fora daqui, mas meu subscribe eu vou deixar ele aqui junto com o reconnect. Aqui é o nome do seu dispositivo, tá? É o nome do tópico que o seu dispositivo vai ter que assinar. Eu vou chamar de ESP, na verdade, vou chamar de PDA underline IoT recebe, porque ela vai receber as informações vindas lá do meu, da minha placa, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, ficou muito grande. Beleza. Se ele não se conectar, ele simplesmente vai exibir falha, vai mostrar aqui um status de falha e vai tentar novamente em 5 segundos. Essa linha aqui vou excluir e aqui o delay dos 5 segundos. Muito atento a esse nome aqui, tá? Já a gente volta nele. Meu setup aqui, ó, eu vou definir o pino 2 como saída. Ele vai indicar se meu ESP está conectado na internet ou não.
É só apagar aquele comentário. Eu vou inicializar o Wi-Fi, o serial Wi-Fi, o cliente MQTT através da porta 1883 e o callback. Eu vou trabalhar com 4 relés. Aqui eu vou pôr pin mode, o pino 19, que é o primeiro pino lá da nossa placa, ele também será a saída. Aqui eu vou copiar e colar, porque são todos iguais. Obviamente eu tenho que mudar os pinos. Eu vou trabalhar com 19, com 18, com o 17 e com o 16. Essa placa que eu estou, ela tem 7 relés, tá? Mas eu tenho diversos modelos aí que você pode escolher quantos relés você quer. Feito. Estou no loop. Aqui no loop eu vou deixar o reconnect. E o cliente loop. O restante ali para baixo eu vou apagar. Beleza. Agora eu vou criar uma função aqui para acionar o meu LED. Vou chamar de LED underline status. Wi-Fi. Aqui é só um nome, você pode dar o nome que você quiser. Vou chamar de status Wi-Fi só, tá? Vou tirar esse LED daqui. Já vou abrir e fechar uma chave aqui, ó. E aqui eu vou colocar o meu comando. Eu vou pegar uns parâmetros lá do meu setup Wi-Fi, ó, que é esse parâmetro aqui, ó. Vou copiar ele inteiro. Ctrl C. Vou jogar ele lá para dentro da minha função nova. Ctrl V. Cuidado aqui, tá? O meu LED não vai acender se você não colocar aqui igual, tá? Então é bem simples a linha aqui, ó. C. Ele se conectar, ele vai acionar o meu LED que está no pino 2. Digital Right. Meu pino 2 vai ser High. Else, se não, Digital Right. Meu pino 2 será Low. Show de bola. Agora nós vamos trabalhar com duas outras funções, tá? Uma função eu vou chamar de analógico. Essa função, sem acento, tá? Essa função analógico, se ela tiver com delay, ela vai me atrapalhar lá na outra função que eu vou criar agora, que eu vou chamar de controle, tá? Eu criei uma função void analógica e agora eu vou criar outra já void controle. Vai dar um delay muito grande lá no acionamento das minhas cargas. Então, é sobre isso a nossa aula aí. Já abri e fechei também. Não vou esquecer, já vou jogar os dois para dentro do loop. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ficou faltando jogar o status, o LED status lá, o Wi-Fi status. Já vou copiar ele aqui também. Ctrl C e Ctrl V. A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Mas é sempre importante que nós colocarmos na ordem que a gente vem fazendo. Eu acho que é só isso. Eu vou verificar se esse meu código tem alguma falha. Acabei apertando no descarregar. Vamos ver? Ele falou que a variável myPayload não está declarada no escopo, tá? Devo ter escrito errado lá em cima. Então vamos dar uma olhada lá em cima. myPayload. Aqui eu coloquei um P maiúsculo. Beleza, só vou compilar.
PIN Mode. Ó, copiar e colar não é crime, tá? Mas faça com bastante atenção. Senão você acaba, ó, errei 4 vezes aqui por copiar e colar, ó. Verificar de novo. Bom, voltando aqui, faremos agora essa função aqui, ó, controle, tá? Essa função controle, ela será responsável aí por receber dados lá do meu Node-RED. Aqui eu vou chamar ela de um MyPayload, né, que eu já defini lá em cima, tá? Muita atenção aqui, ó, tem que estar aqui em cima. Esse daqui vai receber os meus caracteres vindo lá do Node-RED. Meu Node-RED publica, o meu ESP vai assinar através desse tópico aqui, ó, chamado PDA recebe. Já volto nele, vem aqui embaixo, aqui, ó. Só que aqui eu tenho que fazer uma pergunta, né? Então, se o MyPayload for igual, aqui aspas dupla, ele vai trabalhar com string, tá? Ao azão, ele vai acionar o meu LED que está no pino 19. Digital write. Um erro bastante comum é esquecer de declarar ele lá em cima, tá? Dentro do setup. Tem que avisar que ele vai ser uma saída, senão ele não aciona. Tá aqui, ó. Vai. Aqui você pode copiar e colar, ó. Cuidado. Agora eu tenho que mudar aqui para azinho. E aqui, opa, vai ser low. Antes de eu continuar, eu vou abrir aqui o meu Node-RED, tá? Para que você entenda o que é esse void controle. O que é esse controle aqui. Então deixa eu abrir o Node-RED. Vai lá no prompt de comando, já tem que estar instalado ele, tá? Lá no prompt de comando você vai digitar node-red. Ele já vai carregar todas as minhas paletas. Não fecha mais aqui, ó. Ele já está conectado aqui com o meu broker. Olha, o meu IP já está aqui, ó. Vou só minimizar. Vou abrir aqui o prompt de comando, um browser, né? E nesse browser vou colocar localhost. .1880. Localhost. Ele já tem um fluxo aqui, eu vou apagar. Também vou deletar um tab aqui. Esse vitrine eu não vou deletar porque eu estou usando. Bom, eu tenho esse sketch que ele está vazio, tá? Esse sketch não, esse fluxo. Aqui, ó, eu vou precisar desse nó, que é o MQTT de saída. E aqui que está o segredo, pessoal, tá? Esse MQTT aqui, ó, ele tem que enviar um tópico, ele que vai publicar um tópico. Qual o tópico que ele vai publicar? Esse tópico que o meu ESP32 ou a minha PDA aqui está assinando, que é esse daqui, ó. Eu chamo ele de PDA recebe. É um nome qualquer, mas você tem que ser fiel a ele até o fim. Então, Ctrl C e vou colocar ele lá, ó. Ctrl V. O meu IP, como eu já usei há pouco, ele já apareceu aqui, ó. Se o seu não apareceu, você vem nesse lapisinho aqui de editar e coloca ele aqui. Cuidado com espaços que ficarão aqui na frente, tá? Isso vai comprometer a sua conexão. Ó, já dei o nome aqui, ó. Vou dar o done. Vou dar o deploy, ele já vai se conectar mesmo não tendo nada. Tá? Então ele já está conectado com o meu broker. Agora eu vou criar aqui um tab. E esse meu tab eu vou colocar ele dois grupos aqui. Primeiro deixa eu editar ele. Vamos chamar ele de controle IoT. O nome aqui não faz diferença pra gente, tá?
e vou colocar dois grupos. Um grupo eu vou chamar ele de controle ou comando. Vamos chamar de comando só para ficar diferenciado do de cima. E o outro eu vou chamar de analógico, sinais. Isso. Vamos trabalhar primeiro dentro do comando aqui. Vou pegar aqui, ó, já tenho o meu dashboard, tá? Eu vou trabalhar aqui no meu dashboard com... Cadê ele aqui? Switch. Esse switch aqui vai publicar os caracteres que o meu ESP está assinando lá através do comando, através do tópico PDA recebe. Então aqui vou dar um duplo clique, ó. Primeiro vou colocar ele dentro do grupo controle IoT comando, ó. Cuidado aqui, senão ele não aparece lá. O nome, você pode dar o nome que você quiser. Vou chamar de iluminação. Aqui não tem problema com caracteres especiais, tá? Fiquem à vontade. Agora aqui, ó, on e off, payload, tá? É o payload que essa chavinha vai mandar. Ela vai mandar uma string. Ela vai mandar o azão para ele ligar. E quando ela estiver no off, ela vai mandar o azinho. Dá o done. Simples assim. Já pegou e já colocou. Dá o deploy. Confirma o deploy. O que foi esse daqui que eu fiz? Foi essa linha aqui, ó, o meu tópico, tá? Que o meu ESP tá assinando. Meu cliente, né? Definir o pino aqui, ó, isso é essencial também, tá? E lá dentro do meu comando. Ah, Clodoaldo, mas eu queria mais. Eu queria controlar todos os relés da placa. Tranquilo. Só vou dar um espaço aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui um Bzão, um Bzinho. Aqui eu vou colocar o pino 18. Aqui eu vou colocar o pino 18. Só isso. E lá no Node-RED, só voltar lá, ó. Você pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, uma vez que eles estão dentro do mesmo grupo. Então isso não vai me atrapalhar. Ó. Já vieram os dois para cá, ó. Só mudar o nome, né? Senão fica confuso aí depois. Iluminação 2. E o caractere que ele vai mandar, o payload, não é mais o azão, é o Bzão. E aqui é o Bzinho. Feito. E é só repetir. Ctrl+C, Ctrl+V. Como eu tenho 4, vou fazer já os 4 aqui, ó. Clodoaldo, tópico só tem um? Sim. Aqui eu vou chamar de iluminação 3. A minha iluminação 3, ela vai mandar o Czão e o Czinho. O C maiúsculo, o C minúsculo, né? E aqui também, ó, Dzão e Dzinho. Sempre verifica se ele está dentro do comando, do meu grupo comando, tá? Que está dentro do meu tab comando controle IoT. Dá o done. Já era. Então isso aqui, ó, vai fazer com que, através de um botão no meu Node-RED, eu consiga acionar o meu relé. É só abrir o dashboard aqui, vamos ver como ele está ficando. Faltou dar o deploy, tá? Então dá o deploy, confirma o deploy. Olha só aqui, ó. Ele não está acionando nada lá ainda porque eu não coloquei. Ó, faltou mudar o último aqui, ó. Iluminação 4. Ó, deploy. Confirma o deploy. Beleza. Tá faltando agora fazer o meu analógico. Então vamos lá para o meu. Primeiro deixa eu testar esse cara aqui para verificar como que ele está indo. Já vou descarregar na placa. Ele está falando que minha placa não está conectada. Então vem aqui, ó, porta, seleciona a porta
Olha lá. Nem deu tempo. Vou fazer de novo. Ficou faltando aqui dois, né? Eu só fiz no Arduino o 19 e 18, tá? Então vamos fazer também os outros dois relés. Ctrl C, Ctrl V. Já vou colocar aqui o C, Czinho. 17, que é o relé da minha placa. 17. Copiar de novo. Ctrl C. Ctrl V. Vou pôr aqui o 16. Meu quarto e último relé. 16, que vai mandar Dzão. Na verdade vai receber, né? O Dzão e o Dzinho, que vem lá do meu Node-RED, tá? Vem daqui, ó. Então são esses que você colocou aqui, ó. Deixa eu dar um duplo clique aqui, ó. Dzão, Dzinho. Ó. Czão, Czinho e aí vai. Muito bom. Agora nós vamos criar aqui o nosso analógico, tá? Vamos descendo aqui até o analógico. Na verdade subindo. Agora nós vamos colocar aqui o nosso variável analógica, tá? Eu vou simular uns valores aqui para que a gente possa fazer os testes. Eu vou gerar um número aleatório através dessa função chamada de random, tá? Ela vai gerar números randômicos aqui, no caso de 0 a 100. E esse valor de 0 a 100 eu vou colocar dentro de uma variável que eu vou chamar ela de valor. Esse meu valor é o que eu vou publicar. Então aqui, ó, client.publish, abre um parênteses aqui, ó, e eu vou precisar colocar um tópico, tá? Vou chamar esse tópico de PDA envia, uma vez que ele será responsável aí por enviar dados para o meu Node-RED. Aqui, ponto e vírgula, o meu payload, né, que no caso aqui vai ser a variável valor, aqui ó, valor. E aquele mesma história de sempre, tem que ser convertido para string. Já tem uma função que vai fazer isso. E pronto. O que nós fizemos anteriormente, nos vídeos anteriores? Nós colocamos aqui um delay. Isso daqui, se eu colocar aqui um delay, sei lá, 2 segundos, ele vai comprometer toda a minha função que está abaixo, tá? Invertendo a ordem não vai resolver. Então nós não poderemos fazer mais dessa forma. Então usaremos agora uma outra função, que é a chamada de miles, tá? Vamos lá no escopo, eu vou precisar criar duas variáveis lá em cima. Olha, tem essas duas variáveis aqui, ó, que é o myPayload e myTopic. E agora eu vou criar aqui, ó, variáveis para o ESP32 enviar. Ou seja, meu ESP ele vai publicar esses dados. E o Node-RED ele vai assinar esses dados. Beleza. Eu vou criar aqui uma variável valor, né? É do tipo inteira mesmo, aqui não há problema nenhum.
também vou precisar de uma variável para controle do tempo. Ela deve ser do tipo unsigned long, e eu vou chamar ela de tempo anterior, tá? Vou colocar T anterior aqui. E esse tempo anterior, ele vai iniciar no 0. Eu nem precisaria colocar, mas vou colocar aqui para que fique mais explícito aí. Beleza. Então tem essas duas variáveis. Aqui eu coloquei V minúsculo, ó. Deixa eu conferir lá embaixo. Ó, aqui o V está maiúsculo, tá? Então esse tipo de coisa vai me acarretar erros. Então aqui, V maiúsculo. Beleza. Agora nós vamos voltar lá para a nossa função. Aqui na função, eu vou ter aqui abrir um if. Então C, o milis, que é o meu temporizador, uma espécie de um clock aí, que vai começar a contar o tempo sempre quando ele for iniciado. Então se o meu milis menos o meu tempo anterior, que inicia no 0, for maior ou igual ao tempo que você desejar que ele fique publicando essa mensagem. Eu vou colocar aqui 2000. Vou fechar aqui o parênteses, ó, e vou abrir um outro aqui no começo. Se essa condição for verdadeira, eu quero que ele... vou precisar abrir uma chave aqui, ó, porque eu vou ter duas condições aqui dentro. Vou já fechar aqui, senão eu esqueço depois, ó. Se essa condição aqui for verdadeira, ele já vai reinicializar o meu milis. Então, para isso, vou precisar fazer dessa forma. Tempo anterior é igual ao milis. Dessa forma, ele vai ficar enviando dados a cada 2 segundos, sem comprometer o meu comando ou o meu controle que está logo abaixo, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo anterior. Eu coloquei o A maiúsculo lá, ó. Então aqui eu vou colocar também o A maiúsculo. Assim nós resolvemos aí o nosso problema com o delay, tá? Deixa eu verificar se eu não cometi nenhum erro. Perfeito. Bom, já estou aqui no Node-RED. E agora eu vou precisar, como esse código foi feito em várias etapas aí, eu vou dar uma olhada aqui no meu IP primeiro, para saber se ele mudou. Então meu IP aqui, ó, 192.168.1.0.2, tá? Então acho que no início desse vídeo eu coloquei com 1.0.3 aqui, ó, ele já mudou. Então coloca aí para alterar o seu, se você tiver fazendo ele em várias etapas aí. Beleza. Eu vou precisar agora jogar esse código lá para dentro do meu MQTT. Então aqui eu já tenho um nó de saída, né, que vai controlar a iluminação. E eu tenho também aqui, vou precisar pegar um nó de entrada de informação. Esse nó de entrada, ó, ele já está com o IP certo aqui, porque eu testei antes. E o importante aqui é o tópico, tá? O que é esse tópico? É o tópico que meu ESP32 irá publicar. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu chamei ele de PDA envia. Então aqui eu vou dar um Ctrl C e vou lá no meu Node-RED, Ctrl V.
Então ele publicará o tópico aqui. Beleza. O que eu vou fazer com esse tópico aí? Eu vou transformá-lo em eu vou pegar aqui um texto. Deixa eu achar aqui dentro do meu dashboard um texto. Vai ficar mais bonitinho aí, né? Vou pegar também um Gaudi e um chart. Vou ligar os três aqui, ó. Esse meu texto aqui, eu vou colocar dentro do meu grupo sinais, tá? Então aqui, ó, Control Layout sinais. Aqui eu vou chamar de valor mesmo. Poderia ser uma grandeza física que você está trabalhando. Vou deixar justificado à esquerda. O meu Gaudi, eu vou colocar ele dentro também do meu Control Layout sinais. Vou chamar ele de medidor. Colocar ele de 0 a 100. Meu chart aqui, ó. Vou colocar ele também dentro do Control Layout sinais. Vou chamar de análise. Aqui de 0 a 100. Acho que é isso aí. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Dá uma verificada aqui. Ele já está fazendo aqui a minha análise, ó. Tá pegando o valor, só vai inverter esse valor, vou deixar ele lá em cima. Então dentro dos sinais aqui, ó, você arrasta ele e depois arrasta de novo, tá? Que aí ele volta no lugar certo. Pessoal, vou fazer aqui um upgrade no nosso sistema de iluminação, tá? Eu vou pegar aqui um nó de áudio. Então ele vai simplesmente falar se a iluminação está ligada ou se a iluminação está desligada. Aqui você vai ter que colocar ele dentro de um grupo, eu vou colocar ele dentro do grupo comando. E vou selecionar uma voz, tá? Tem várias. Aqui eu vou escolher o Daniel. Vou dar o Doni. Não vou dar o deploy ainda. Porque se eu mandar ele ler aqui, ele vai ler o payload que sai da iluminação 1, que é o A. Então eu vou precisar transformar esse A em iluminação ligada. Vou pegar aqui um nó de função. Esse nó de função, eu vou fazer um código aqui dentro. Então o código será se minha mensagem payload for igual ao Azão, que é o caractere que ele vai receber, eu quero que ele me transforme essa mensagem payload em um texto. E esse meu texto ele vai ser iluminação igual, né? Aqui, perdão, ó, igual iluminação ligada. Ele até já me apontou um erro porque ficou faltando aqui o aspas dupla, tá? Beleza. A mesma coisa eu vou fazer pro Azinho. Então só vou aproveitar a dica aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou pôr Azinho. O Azinho vai ser iluminação desligada. Como eu vou fazer para as quatro, eu vou diferenciar uma da outra. Então aqui iluminação 1 ligada, iluminação 1 desligada. Vou dar o Done. Para eu testar, é só ligar lá no meu iluminação 1. Vou dar o deploy, confirmo o deploy, vamos verificar. Muito bom, vamos voltar lá e vamos fazer o restante. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, vou fazer isso aqui 4 vezes. O meu função 2, ele vai controlar aqui a iluminação 2. Lembrando que o caractere que ele vai receber vai ser o Bzão, ou B maiúsculo aí.
E aqui o Bzinho. Aqui eu vou pôr 2 também. Vou dar o done. O terceiro nó. Iluminação 3. Aí você poderia colocar quarto, sala, cozinha. Esse é o critério, tá? Criatividade aí não tem limite. Lembrando que o 3 é o caractere C maiúsculo para ligar e o caractere C minúsculo para desligar. O quarto é o caractere D. Iluminação 4. Ligado. Iluminação 4. Desligado. E aqui vai ser o Dzinho, ou D minúsculo. Vou dar o done, vou dar o deploy. É verdade, eu primeiro preciso ligar, né? Ó, do iluminação 2 vai para a função 2, do iluminação 3 vai para a função 3, do iluminação 4 vai para a função 4. Vai para o áudio, do 4 para o áudio. Vou dar o done, vou dar o deploy. Beleza. Essa é a ideia, senhores. Essa é a nossa proposta, tá? Eu vou só fazer o teste com a placa aqui para que você consiga visualizar ela em tempo real aí no vídeo. Só um minutinho. Os senhores, eu só liguei a minha câmera aqui do celular para que os senhores possam acompanhar, tá? Então olha só como que funciona. Iluminação 1 ligada. Iluminação 1 desligada. O mais importante aqui é sem delay, tá? Iluminação 2 então, ligada. O tempo aqui, ó, não interfere no meu Iluminação comando. 2 desligada. Iluminação 3 ligada. Iluminação 3 desligada. Bom, senhores, é isso daí, Iluminação 4 ligada. Eu espero... Iluminação 4 Opa. desligada. Eu espero ter agradado aí aos senhores. Até mais. Tchau. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.